Página 376, questão 31 para alegrar nossa manhã. Um recipiente que contém gás perfeito com pressão de 2 atmosferas é momentaneamente aberto, deixando sair 1/4 da massa gasosa contida no seu interior, sem variar a sua temperatura. Nessas condições, a pressão do gás passa a ser de... O perigo dessa história é tu querer fazer um pivitico, voltou aí, P vezes V sobre T igual a P vezes V sobre T. O P vezes V sobre T só é uma constante quando a massa gasosa é a mesma antes e depois. Para questões que envolvem mudança de massa, só equação de Clapeyron, P vezes V igual a N, R, T. Como R é uma constante, é a constante universal dos gases, eu posso dizer que P vezes V sobre T vezes N, isso é igual a R, que é uma constante. Então eu sempre vou poder escrever para o gás que P1 vezes V1 sobre T1 vezes o número de mols 1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2 vezes o número de mol 2. Essa equação nunca vai falhar. O número de mols é M sobre mol. Como o mol é a massa molecular que é constante, a saída de 1/4 da massa, deixa sair 1/4 da massa, quer dizer que vai sair 1/4 dos mols, sobrando 3/4 dos mols. Como ele falou que a temperatura era constante, isotérmica é então a transformação, né? A temperatura constante, ele falou, sem variar a temperatura, então eu posso eliminar a temperatura antes e depois. A pressão original era 2 atmosferas. Ele falou que o recipiente contém gás, então o recipiente continua com o mesmo volume, depois que ele é aberto, né? Depois que ele é fechado, ele continua com o volume anterior. Então eu também posso eliminar os V's, olha que legal. Número de mols 1, vou chamar de N. Isto é igual a nova pressão, não sei quanto é. E se saiu 1/4 do número de mols, como eu havia falado, sobra 3/4 de N. Então cortou o N com N, está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. A nova pressão simplifica por 2, dá 3 sobre 2 ou 1,5, como era atmosferas anteriormente, né? Continua sendo atmosferas. Eu lembro das dificuldades que eu enfrentei nas questões que envolviam gás vazando ou sendo acrescido, porque eu estava viciado no pivitico votó. Então, vazou gás, vamos usar a equação de Clapeyron, isolando o R. Seria uma boa técnica para a gente matar essa questãozinha. Boa pedida, aqui ainda mais. Página 372, questão 13. Página 372, questão 13. Falava o seguinte: uma pequena quantidade de gás ideal é mantida hermeticamente fechada dentro de um cilindro rígido dotado de um êmbolo. Puxando rapidamente o êmbolo, verifique-se uma diminuição da temperatura do gás. Em relação à transformação sofrida por esse gás, é verdadeiro afirmar que o volume aumentou no processo isobárico. Não. Isso é uma constante, P vezes V sobre T, para um gás que não perdeu massa, né? Ele falou que o êmbolo foi puxado para cima rapidamente, então o volume aumentou. E ele disse que o gás se esfriou, né? Então, esse número diminuiu. Se esse número aumenta, a tendência do resultado é aumentar. Se esse número diminuiu, a tendência desse resultado é aumentar mais ainda. Cuidado, hein? Quando a gente diminui o denominador, aumenta o resultado. Para que isso seja uma constante, só se a pressão cair bastante. A pressão tem que cair para compensar o aumento de volume e tem que cair para compensar a redução da temperatura. Então dizer que é isobárico é um absurdo. A letra A é falsa. A pressão diminui num processo isovolumétrico. Porque a pressão diminuiu, eu acabei de provar. Agora, isovolumétrico, como que é isovolumétrico se ele falou que o êmbolo vai
ser puxado para cima. Claro que o volume aumenta. O volume aumenta, não vai ser isovolumétrico. Não. Letra C. O volume aumentou num processo isotérmico. Como o isotérmico você me garantiu que o gás esfriou? Bobão. Letra D. O volume aumentou proporcionando mais do que... O volume aumentou proporcionalmente mais do que a pressão diminuiu. Não, eu acabei de demonstrar para vocês que a pressão ela tem que sofrer uma redução maior que o aumento do volume. Porque além de compensar o aumento de volume, a redução de pressão também tem que compensar a redução de temperatura. Então, o volume aumentou proporcionalmente menos do que a pressão diminuiu. Detalhe delicado aquele item D mesmo. E o item E, vamos ver se ele fecha mesmo. A pressão diminuiu proporcionalmente mais do que o volume aumentou. Sim, porque a pressão vai ter que compensar o aumento do volume e a redução da temperatura. Então, ficasse em dúvida onde tinha que ter ficado mesmo. Perfeito. Letra D e letra E que eram os perigos ali da questão. Ótima pedida. Ainda mais. Vamos lá, galerinha, vamos agilizar. Dúvida? Uma notícia fúnebre para vocês, cara. Quer dizer, para mim para vocês talvez não. Vocês sabem, eu gravo a aula para proteger o aluno, para que a família do aluno possa reclamar da qualidade do serviço, para que eu possa enxergar os meus erros e melhorar. E eu tenho ficado muito feliz com a resposta. Eu vejo que muita gente usa o vídeo. Embora eu já tenha falado, tem caras muito melhores que eu na internet, né, os tops do Brasil, com aulas de internet, que a minha aula não é uma aula de internet, é uma aula de sala de aula, que eu divulgo na internet para que o aluno, principalmente o aluno de sala de aula, possa rever ou anotar alguma coisa, ou caso tenha perdido uma aula, possa rever. Né? E 4 anos gravando toda a minha vida essa câmera está, nem sei como é que ela funciona ainda. A semana passada, depois de 3 horas de sono, né, vindo aqui de Chapecó lá para Florianópolis, exausto, fui começar a aula da manhã, a câmera estava cheia e eu fui verificar o HD dela para ver que aulas eu apagaria. E o botão de verificar o HD, de formatar, eles são um do lado do outro. Não é que esse dedo tosco bateu na porcaria de formatar e eu perdi uma semaninha de aula gravada. Eu quase chorei, cara. Que ódio. Vocês não vão ficar prejudicados porque essas aulas todas eu tenho gravadas já, né, desses últimos anos, né, essas 9.000 aulas que eu tenho gravadas, eu vou poder substituir essas aulas que eu perdi, mas de qualquer forma foi um erro que eu vou demorar em perdoar. Cavalo, burro! E eu achando que ia conseguir 500 mil de visualizações, então meio do ano, né, cara? Agora ferrou tudo. Página 376, questão 33. Considere uma determinada amostra de um certo gás, considerado ideal, sob pressão P, volume V e temperatura absoluta T. Fornecendo-se energia a este gás, é incorreto afirmar que, se a transformação for isométrica e a velocidade média das moléculas duplicar, a energia, a pressão também duplicará. Então, peraí. Transformação isométrica. Ele está me dizendo que o volume é constante. E a velocidade média das moléculas duplicar. A velocidade média das moléculas, então tinha um valor inicial, né? O valor final da velocidade média das moléculas é o dobro do valor inicial da velocidade média das moléculas. Nós temos que nos perguntar, né, o que significa isso? Isso significa o quê? Dobrar a velocidade média das moléculas significa o quê? É isso que nós temos que pensar. O que nós vimos em termodinâmica que nos permite concluir isso? Nós vimos que a energia interna de um gás é 3 meios de nRT, né? Certo? E eu te mostrei que essa energia interna é do tipo cinética, certo?
ela é do tipo cinética. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, né? O que acontece quando a gente dobra a velocidade de né? O que acontece com a energia cinética quando a gente dobra a velocidade desses corpos? Dobrando esse número, o que acontece com esse cara aqui? Aumenta quantas vezes? Obrigado! A energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Se triplicasse, aumentaria 9. Quando ele me diz que dobrou a velocidade, eu estou entendendo que a energia cinética das partículas quadruplicou. E se a energia cinética das partículas quadruplicou, a única explicação é que a temperatura absoluta quadruplicou. Porque a energia cinética é a energia interna. Se esse cara dobra, esse cara quadruplica. Para esse cara ter quadruplicado, a única explicação é a temperatura ter quadruplicado. Até porque, né, se eu tenho uma equaçãozinha, se bem que eu usar essa equação sem explicação é estranho. Tem uma equação que diz, né, a velocidade das partículas. Eu deveria deduzir essa equação para vocês. De repente hoje é um dia bom para eu fazer isso. Eu deduzi. Tá, para provar então que a energia interna vai ter quadruplicado, eu vou fazer umas deduçõezinhas já na sequência. É uma dedução que eu estava devendo para vocês, né? Sair dessa equação e chegar naquela equação ali. Então de repente hoje é bom para a gente poder fazer essa prova aí. O que ele falou? Deixa eu ver. Se a transformação for isométrica, o volume é constante e a velocidade média das moléculas duplicar, então eu estou mostrando a vocês que nesse caso a energia interna ia quadruplicar, e para que a energia interna quadruplique, a temperatura absoluta também deve quadruplicar. Essa foi a conclusão que eu tirei. A pressão também duplicará. Vamos fazer a conta? P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Ou como eu chamei de I, eu vou chamar essa aqui de F. Ele falou que era isocórica, isométrica, isovolumétrica. Então os volumes são iguais, eu posso eliminar. Ele está querendo comparar as pressões. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual pressão final sobre 4 vezes a temperatura inicial. Vai cortar TI com TI, então eu percebo que a pressão inicial vai ficar... A pressão final, né? Vai ficar a pressão inicial multiplicada por 4. Está dividindo, passa multiplicando. Então a pressão quadruplicou, né? E ele havia dito que a pressão apenas duplicaria. Então vamos analisar as outras. Letra B. Se a energia interna duplica, a temperatura também duplicará. Se a energia interna duplica, a temperatura também duplicará. Olha, se a energia interna duplica, a temperatura duplicará desde que não haja mudança no número de mols, né? Considere uma determinada amostra de um certo gás considerado ideal sob pressão P, fornece energia a essa massa. É incorreto afirmar. Tu vê, ele queria incorreta, né? Nós só temos que verificar se as outras todas são corretas, né? Eu só posso considerar correta considerando o número de mols constante. Então, perigoso, eu colocaria aqui a observação para N igual a uma constante. Ele falou que era uma amostra de gás, né? Então tem que supor que aquela amostra não mudou a quantidade de gás. Letra C. Se a velocidade média das moléculas duplicar, a temperatura fica 4 vezes maior. Foi o que a gente acabou de concluir. Já que a energia cinética é a energia interna, duplicando V quadruplica, quadruplicou a temperatura. Letra D. Se a transformação for isobárica e a energia interna duplicar, o volume também duplicará. Energia isobárica, o P que é igual, corta os P's, né? Então fica V1 sobre T1 igual a VF sobre TF.
for isobárica e energia interna duplicar, o volume também duplicará. Energia interna duplicar, temperatura duplicou. VI sobre TI é igual a VF sobre 2TF. 2TI, a temperatura final é o dobro da temperatura inicial. Cortou o TF com TF, está dividindo, passa multiplicando. O volume final tem que ser o dobro do volume inicial. Duplicará. Confirmamos. Para dobrar simultaneamente a pressão e o volume, é necessário que a energia interna fique 4 vezes maior que a inicial. P vezes V sobre T é igual. Ele quer duplicar a pressão e o volume. Nova pressão, 2VI. Novo volume, 2VI. Corta o P e o V, multiplicação cruzada, a temperatura final é 4 vezes a temperatura inicial. E se a temperatura quadruplicou, é porque a energia interna quadruplicou. Vimos que eram verdadeiras todos os outros itens. Então confirmamos que o item A é que era o correto. Então o que é perigoso aí, o que a gente tira dessa questão, é lembrar que energia interna é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Se aumenta 1000 vezes é porque aumentou 1000 vezes. E energia cinética, que é a energia interna, né, das moléculas do gás, a soma da energia cinética de todas as moléculas do gás é a chamada energia interna. Dedução que eu estou devendo para ti. Dobrando a velocidade das partículas, quadruplica. Triplicando, nonuplica. Então é o que a gente tirava dessa questão, né? A relação entre energia interna e temperatura e energia interna e velocidade das moléculas do gás. Boa pedida. Vamos para a próxima. Ainda mais.